galerinha, eu sou a professora Roberta. Hoje eu tô aqui para falar de uma associação muito interessante, que são as micorrizas. Mico, fungos, rizas, raiz, tá? Então essa associação acredita-se que ela tenha milhões de anos, né? E que tem ajudado as plantas nessa passagem de plantas aquáticas para plantas terrestres, para o ambiente terrestre. Essa associação tem ajudado elas a se adaptarem melhor no ambiente terrestre. Tá? Elas são presentes em praticamente todo o planeta. Acredita-se que elas não estejam somente na linha do Equador, né? Mas o que é essa associação? As micorrizas são associações mutualísticas não patogênicas entre certos fungos do solo e raízes de plantas, onde as raízes fornecem energia, né, para a sobrevivência e multiplicação desse fungo, e esse fungo fornece água e nutrientes para essa raiz, formando uma associação simbiótica, tá? E aí, pessoal, tem alguns tipos de micorrizas, principais são as endo e ectomicorrizas, né? Ectomicorriza está mais ligada a espécies florestais, onde eu tenho uma raiz, que ela suas células são envolvidas por uma rede de hifas que formam um micélio, né? Só que essas hifas não penetram na célula, por isso que ela é uma ectomicorriza. Eu trouxe aqui uma raiz, não é de uma espécie florestal, é do quiabo aqui mesmo. Mas só pra gente entender mais ou menos. Eu tô aqui com o solo, aqui viria um cogumelozinho, porque nas ectomicorrizas geralmente formam um cogumelo, né, do fungo, aqui pra fora. E aqui dentro do solo forma uma rede de hifa ao redor das raízes. Olha aqui, ó, é como se ficasse, eu pus um algodãozinho aqui para vocês verem, é como se esse algodão fosse as hifas aqui formando um micélio, é como se fosse uma teia de aranha ao redor de toda essa raiz e ficasse muito além da raiz, e isso forneceria mais água e mais nutriente, criando uma maior superfície de contato para essa absorção. Tá? Então, espécies florestais como carvalho e pinheiro se beneficiariam bastante, por quê? Por exemplo, em temperaturas extremas, em condições adversas, elas conseguiriam sobreviver melhor. Então, ela tem um crescimento melhor, um desenvolvimento melhor. As endomicorrizas, que são as micorrizas que penetram ali na célula das raízes, elas são mais utilizadas na agricultura, tá? Porque espécies cultivadas podem ser beneficiadas com essas micorrizas. Mais ou menos 80%, de 80 a 90% das espécies podem fazer essa associação, né? E só tem a ganhar as plantas. Por quê? Por exemplo, uma espécie que está com uma endomicorriza, ela absorve até 80% mais de fósforo. Ela absorve até 25% a mais de nitrogênio, mais 10% de potássio, mais 25% de zinco, mais 60% de cobre. Então, ela absorve muito mais nutriente. Ela absorve muito mais água, então a planta cresce e desenvolve melhor. Ela fica uma planta mais resistente, mais saudável, porque precisa de menos adubação química, né? E outra coisa, se a planta ela já está com a raiz, que está com uma micorriza, já está com um fungo, uma associação, geralmente outro fungo que seja patogênico não vai entrar ali. Então, um fusário, que é um fungo do solo, por exemplo, não vai entrar nessa raiz que está micorrizada. Tá? Então, isso é muito interessante para prevenir o ataque de fungos patogênicos também. Como que acontece essa entrada dessa endomicorriza? Eu fiz um desenho aqui, ó, bem simplesinho, só para mostrar. Aqui seria uma célula vegetal, né? Essa célula vegetal, ela tem uma parede celular, externa, ela tem uma membrana plasmática interna. Essa membrana plasmática está presente em todas as células, né? Ela delimita a célula aí. E aí, pessoal, dentro aqui ficaria um arbúsculo, porque essas endomicorrizas são chamadas também de micorrizas arbusculares, ou FMAs, tá? Esse arbúsculo, esse emaranhado aqui, ó, desse fungo, ele entra, mas não entra no protoplasma, ele entra, fica entre a parede celular e a membrana plasmática. E o que ele cria na membrana plasmática? Invaginações. Então, essas invaginações vão permitir uma maior entrada de metabólitos, tá?
Então, acaba que aumenta a superfície, né, e facilita a transferência de metabólitos para essa célula. Essas endomicorrizas parasitam, colonizam todas as células? Não, só coloniza as células do córtex, tá? Células meristemáticas e do cilindro vascular não coloniza. Geralmente, pessoal, as micorrizas elas não colonizam a raiz principal, só as secundárias e terciárias, tá? Essa raiz principal geralmente é mais grossa, né? Esse aqui eu tô com uma raiz pivotante, né? Vocês veem que a raiz principal é um pouco mais grossa, mas geralmente as secundárias e terciárias. Geralmente, plantas leguminosas já têm associação com bactérias, né? Já formam os rizóbios, nódulos ali, incitados pelos rizóbios, brás de rizóbios, então geralmente não tem. Mas só que alguns trabalhos têm sido feitos aí com a soja e tem provocado alguns tipos de incremento essa micorrização de algumas raízes de soja, tá? Hoje tem produtos aí à venda que a gente pode fazer essa micorrização aí de algumas plantas, né? Você pode fazer tanto com micélio para as ectomicorrizas, quanto com esporos para as endomicorrizas, tá? Então, esse fungo, ele fica na superfície ali da raiz e ele vai entrar por alguma ação mecânica, alguma atividade enzimática, alguma ação enzimática, ele consegue entrar ali e fica nessa parte que eu mostrei aqui no desenho, tá? Então, é uma associação muito benéfica. Eu acho, assim, que aqui falta muito estudos sobre, porque os países europeus, Portugal, eles trabalham muito em cima de micorrizas, estão estudando bastante os seus efeitos, e a gente sabe que só tem efeitos benéficos, né? Então, essa utilização, às vezes, maciça aí de químicos acaba prejudicando essa associação, tá? Essa era a minha dica de hoje. Tchauzinho, até a próxima!